Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra, São Paulo chovendo, começou há 1 minuto, um temporal. E hoje, para amaciar nossa atenção aí, uma análise de um grande psicólogo, Flávio, psicólogo, hoje daqui a pouquinho com a gente. Vamos aguardar ele, um forte abraço a todos. Adeus. Satisfação, meu querido mestre da psicologia. Satisfação é a minha, viu, mestre? Tá me ouvindo bem aí? Vou tapar meus olhos aqui para você não me analisar. Vou fazer a live assim, pode ser? Tá com medo de Tá quê, me né? ouvindo bem? Está me ouvindo bem aí? Tá maravilhoso. Você tá onde, senhor? Ok. Bom, eu estou aqui no estado de Sergipe, na cidade de Laranjeiras. Eu moro aqui. Isso, muito bem. Só que eu sou lá do estado da Bahia, né, em Salvador. E eu vim para aqui quando ainda criança, né, com a minha mãe, que é daqui de Sergipe, e meu pai é lá da Bahia. E estou Que aqui há muito tempo. maravilha. Aham. Que maravilha. Sergipe, na rodoviária de Sergipe ainda tem aquelas televisões, tem muita televisão. Ainda tem? Nossa, já tiveste daqui, é? Ixi, há muito tempo atrás. Há muito Sim, tempo sim, atrás. sim, 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 Ainda sim. tem até hoje? Sim, sim. Pô, eu pensei que era a Casa Bahia quando cheguei. Pô, vou comprar uma pra mim. Um monte de TV, cara. Adorei, Ok. adorei. Na época da faculdade, a gente dava muita palestra sobre prevenção à AIDS e vários outros Aham. assuntos. E eu viajei muito pelo Nordeste, Bahia, Ceará, Maranhão, pelo Norte também, Sergipe, Maceió. Então, fiquei rodando isso aí durante uns 2, 3 anos, direto. Mas, dando conferências. Capoeira eu vi pouco. Jogava capoeira quase todo dia, mas um amigo ou outro, entendeu? Mas no âmbito Uhum. geral, não via capoeira. Eu via mais, estava mais concentrado em dar palestra sobre prevenção à AIDS. Na época de 90, quando o bicho estava pegando lá, tinha muita fonte de informação. E aí eu conheci a sua bela cidade, Sergipe. Parabéns. Ok, muito obrigado. Maravilha. É isso aí. Muito bacana, meu querido. Então vamos lá, meu querido. Primeiramente, é uma honra tê-lo aqui e te agradeço de antemão a sua disponibilidade, ceder um pouco do seu tempo. A gente trocar uma conversa, conversar, já que não teve a oportunidade de se ver tanto assim, de se ver pessoalmente, o ambiente virtual em curtas distâncias, e Uhum. a gente consegue transcender as emoções, as conversas, os feedbacks, tudinho, via tela de celular. Então, meu querido, capoeira, cultura brasileira, Bahia, começou quando nesse universo maravilhoso? Por favor. Então, é, eu adentrei, né, nas artes marciais, né? E aí a capoeira a gente fica muito que indeciso em defini-la, se é uma arte marcial, né? Se ela é uma manifestação cultural ou tantas outras coisas, né? E Hum. a capoeira tem, por ter essas facetas assim, ela é muito instigante, né? E aí eu comecei no mundo do conhecimento do conhecimento das artes marciais através do Taekwondo. E pratiquei por muito Hum. tempo Taekwondo. E, de repente, eu fui chamado, né, convidado por que na época era um professor, para que eu provasse um pouco do conhecimento da capoeira. E Hum. eu fui lá e observar, né, e olhar. E como um leigo na capoeira, né, na época, e achando essa questão da superioridade da arte que eu praticava, eu sempre estava colocando a capoeira em um ambiente menos favorecido, né, para o que eu estava Sim. praticando. Mas aquilo começou a mexer em mim, né, e criando umas curiosidades. E com a insistência desse professor, eu aceitei um convite para poder participar de uma aula. Ao que chegar lá, eu encontrei um praticante, né, naquele momento ali, que estava dando uma demonstração de algo que eu jamais tinha visto, até mesmo fora do taekwondo que eu estava praticando. A parte Ah, técnica é uma parte muito mais de controle e etc e tal. E em 2002, 2003, eu comecei então a adentrar e praticar a capoeira. E de que lá para cá eu legal. não parei mais. Aí eu comecei então não só ser um praticante, mas um estudante, um discípulo e um pesquisador da própria capoeira. Que E fantástico. as coisas começaram então a ter um, uma outra forma de eu visualizar o próprio universo, né? O universo humano, a dinâmica humana, a questão dos conceitos, de como se observar as coisas, né? A capoeira começou a despertar algo que eu não tinha tido isso antes, né? E Hum. foi aí que eu comecei então com a curiosidade, entender por que a capoeira promovia essas questões que nenhuma outra arte marcial
como eu já tinha praticado taekwondo, o karatê, né, também iniciei o Funkotakti, não havia trazido essa questão da proporcionalidade, né, que eu estava sentindo. Então, eu comecei a pesquisar, estudar, e o que me interessou também foi que, quando eu, ainda estudante, eu entrei na universidade, né, e fiz o vestibular e adentrei para poder fazer psicologia. Lá dentro da universidade é que as coisas começaram a entrar em uniformidade. Ou seja, a prática da capoeira que eu já estava tendo antes me ajudou a entender umas questões do próprio conceito da psicologia, do conhecimento do sujeito, né? Que a capoeira dá essa facilidade para que você tenha um autoconhecimento de si mesmo, o conhecimento do ambiente e o conhecimento do outro, né? Porque a capoeira, ela é um diálogo constante quando você está na roda, né, jogando ali com o outro, porque você tem aquele diálogo, né? Aquela dialética, aquela troca de perguntas e respostas. E quando eu pegando a psicologia, observando essas questões da importância de se autoconhecer para conhecer o outro e o que o outro deseja de si e deseja das questões que possa ajudar suas questões, eu comecei então também a trazer da psicologia um conhecimento para dentro da questão da capoeira para entender ela de forma muito mais abrangente. E aí veio descortinar, né, esse momento. Então, esse encontro me favoreceu positivamente como pessoa, como sujeito, como cidadão. Então, eu busquei ampliar, né, esse conhecimento e pesquisar. E há mais de 12 anos que eu venho pesquisando e minha intenção era fazer uma publicação de algum artigo. Só que eu percebi que a capoeira é tão ampla, mas tão ampla, que eu não conseguia ver um horizonte, né, dizendo assim, não, vou chegar até tal local e vou concluir essa pesquisa. Então, por não conseguir fazer isso, eu preferi continuar estudando sem a pretensão de fazer uma possível publicação no momento. E até hoje eu Sim. continuo estudando e continuo sendo discípulo. E E aí, de lá para cá, eu comecei... Pois não. Não, continua, por favor. Sim. Então, foi aí que, a cada dia, a cada instante, eu continuei estudando, né? Continuei praticando a própria capoeira em si, conhecendo mais mestres, mais pessoas que tinham mais experiências, né? Além do meu mestre. E no decorrer desse tempo, depois de uns 18 anos de treinamento com o mesmo professor que se transformou mestre, houve um desligamento, né? Sem nenhum problema pessoal do próprio grupo. E eu tive a oportunidade de conhecer hoje, que é o meu mestre, né? Chamado Mérito, que na capoeira ele é chamado de artista. Ele vem com uma linhagem de grupo de mestre, que é da linhagem da própria Cenavox. O meu mestre anterior, ele é do Capoeira Brasil, né? Sim, Que ele tinha como mestre o mestre Cabeça, que foi mestre do Paulinho Sabiá, e aí depois ele passou para ser aluno do mestre Boneco, e depois, nesse momento aí, houve um desligamento, eu conheci esse mestre, que é da linhagem da Cenavox, né? perfeito. Que aí é uma técnica completamente diferente, né, das Capoeira capoeiras. civilizada, né? Isso. E foi essa capoeira que justamente me deu uma visão um pouco mais dinâmica e mais concreta de algumas questões que me fez entender mais ainda profundamente essa questão do sujeito, né? Sujeito social, sujeito capoeira, como utilizar a capoeira na própria dinâmica da fala, da conversa, do diálogo, do comportamento, do tratar o próximo, de respeitar, como se diz, o ambiente, de respeitar o limite de cada um, de se respeitar, sabe? De entender questões que, para mim, de suma importância e que, por incrível que pareça, são dinâmicas que eu utilizo no meu próprio consultório, na minha própria clínica, quando eu estou com um paciente, e aí eu sempre utilizo, né, técnicas desse conhecimento e eu tenho colhido frutos completamente positivos, né, e não me arrependo, e compartilho com outras pessoas que são colegas de profissão sobre algumas questões, alguns detalhes, porque também surpreende as pessoas que me conhecem, né, como é que eu consigo atingir certas expectativas de quem vai lá para ser consultado, o tempo da terapia, né? E aí, para se entender melhor, eu digo para eles, seria necessário você praticar a capoeira. Seria necessário você ter conhecimento do próprio esporte, dessa própria prática, porque você vai se conhecer e você vai saber utilizar essa ferramenta que é multiferramenta. É uma caixa de ferramentas que você pode escolher e ela se adapta, por incrível que pareça,
a qualquer tipo de personalidade, a qualquer tipo de pessoa que exista. Então a capoeira dá essa facilidade, dá essa compreensão, essa dinâmica. Rapaz, a minha alma está em borbulhos com essa sua introdução. É porque é essa que é a minha busca, entendeu? Eu acho que eu busco todo mundo. O mestre Dunga ontem falou na live que as questões normativas da sociedade também são normativas da própria capoeira em si, entendeu? São Isso, vários. correto. Nessa Naval, que são das pessoas que pegaram lá, por lá na Bahia, pegar os restos mortais do mestre Bimba, que levaram de retorno para Salvador e parabéns por estar junto com ele. O meu querido, essas questões de eu me descobrir, eu cheguei à conclusão, eu não sou cientista, eu não tenho conhecimento técnico sobre psicologia, assunto nenhum, eu sou um mero capoeirista, entendeu? Mas eu descobri não, é fato, que tudo está conectado com tudo. Mas por ter essa compreensão, já que me falaram que na história da humanidade, tanto como a ciência, como a religião, diz que eu precisava procurar algo fora para poder me completar, que isso não está totalmente correto, eu tenho que procurar algo dentro de mim para poder me completar, me compreender. E eu preciso de uma ferramenta, entendeu? E eu, por osmose, há muito tempo tinha desconfiado que a capoeira é uma ferramenta poderosa nisso aí. Tanto que o próprio mestre Esquisito e o mestre Brucutu, eles ventilam esse assunto assim, de uma forma muito profunda, entendeu? É interessante o trabalho deles. E com o seu discurso de introdução aí, isso me dá assim, um panorama muito mais amplo, porque é uma ciência também, como a do mestre Brucutu, que também está deslumbrando o conhecimento pessoal, o autoconhecimento, Sim, e sim, dando às sim. pessoas que têm a ciência da psicologia, né, a possibilidade delas realmente se encontrarem com argumentações, algumas pinceladas que têm a ver com o que a capoeira nos sugere, como Com identidade certeza. de seres humanos, com alguém que busca alguma coisa que está dentro dele, mas não reconhece. Entendeu? Sim, sim. Essa busca interna, a capoeira nos favorece e muito. Então, Por exemplo, esse sem querer cenário. interromper, a própria circularidade da capoeira, para os grandes pesquisadores da psicologia, como Carl Gustav Jung, essa Hum, circularidade é uma representatividade do próprio psiquismo. Então, o sujeito que adentra na roda de capoeira, ele vai se auto-revelar sem muitas das vezes ele perceber que ele está se revelando. Só que, para muitos, né, o entendimento dessa revelação é necessário ter algum conhecimento sobre, por exemplo, a própria questão da psicologia. sim, Quem é praticante há muito tempo, como os mestres, né? E aí eu coloco o mestre, o senhor, nessa posição, pelo praticar constante da capoeira, a gente percebe e começa a fazer a leitura do próprio comportamento do sujeito, como ele é, né, dentro da capoeira, dentro da roda da capoeira, e ele fora daquele momento ali, daquele instante. É como se ele estivesse utilizando o que o próprio Jung fala, personas, que são máscaras, né? Então, sim, ele, quando está jogando, ele põe uma máscara, mas quando ele está fora da roda, ele põe outra máscara. E quem é esse sujeito? Então, aí a gente vai ter que fazer aquela questão que a gente aprende em matemática, que seria o denominador comum, para a gente identificar quem ele realmente é por detrás dessas máscaras que ele utiliza. Então, a roda perfeito. de capoeira, ela traz essa revelação de quem você é. Você não consegue se mascarar lá dentro da roda, porque você vai ter que se abrir, você vai ter que se mostrar. Então é aí que o sujeito se revela quem ele é, as suas fragilidades, seus medos, suas ansiedades, angústias, temores, a sua, como é que se diz, suas questões de raiva, de rancor, de ódio. Ele vai se revelar naquele contexto ali. Então quem tem essa percepção faz a leitura do sujeito e já capta quem ele é, e aí o trabalho começa a fluir de acordo com o sujeito que consegue ter essa percepção, né, esse conhecimento de quem o outro é. E aí, se o outro que se percebe também, ele vai conseguir administrar essas questões. A questão da violência dentro da roda de capoeira, a questão do seu lidar com a pergunta do outro, no momento que o outro pergunta com um tipo de movimento, a resposta, dentro do contexto que ele está ali participando. Então, só em si, no contexto da roda de capoeira, nós poderíamos aqui discutir muitas questões que ela nos traz, como o sujeito, ele se deixa se conhecer sem ele querer, né? Porque por mais que ele se controle, ele não consegue. Chega um momento que a própria música contribui para o relaxamento. Veja só, é como se fosse um tipo de transe de relaxamento, né? E aí ele Exatamente. relaxa e ele se entrega àquilo e ele se revela quem realmente ele é, sem ele perceber. Por mais que ele tente se concentrar, eu não vou me revelar, mas ele se revela dentro da roda. Que Né? Ele se fantástico. revela também.
Até dentro do treinamento também. Sim, então é como a capoeira fosse um portal, né? A roda fosse um Sim, portal onde sim. a máscara é Isso, diluída, a carcaça, isso. a couraça Aham, é transformada em quê? É diluída e você está na sua com plenitude. Eu certeza. sempre Uhum, desconfiei disso, eu só não tinha argumentação. Eu lembro, aham, eu tenho o meu mestre até hoje, comecei com o mestre, quando ele ia ter o mestre Barto de Brasília, e ele falava coisas de mim assim, que eu era, "Cara, mas como você sabe? Porque o corpo, eu descobri anos depois que o corpo fala, né? Não isso. seria isso? Existe uma Com linguagem certeza. corporal. E ele, Com por estar certeza. tanto tempo trabalhando com pessoas, ele tem essa leitura bem, com muita propriedade, mesmo com argumentações simplórias, Sim, bem sim, sim, sim. simples, mas ele atingia Uhum. o âmago da minha alma com algumas palavras, alguns comportamentos. Eu achava, cara, como ele é sábio. É a Uhum. prática do dia a dia que a capoeira revela. Isso você está dando para a gente isso aí, esse tesouro. Entendeu? Me Isso, permita só fazer uma comparação, veja só. Quando uma criança é levada para um terapeuta, é sempre utilizado o brinquedo, o brincar, porque sim, o ser humano ele aprende brincando, certo? sim. Então, quando criança, a melhor forma de ensinar a qualquer coisa para uma criança é só brincar com ela. Então, que é um projeto do mestre, né? O Sim, mestre tem esse projeto. obrigado. Deu uma travadinha. A primeira vez que eu vi, eu busquei conhecer, busquei ouvir o próprio mestre falar nas lives e isso me despertou. Justamente ele está atingindo e conseguindo levar a capoeira para esse nível que é de suma importância. É nessa fase que o ser humano aprende. E o brincar é a melhor forma de ensinar um ser humano. Né? Não nessa forma sistemática, que como adulto a gente esquece o brincar e se faz valer da sistematização das coisas. Né? Então o brincar Exatamente. ele facilita a absorção. E na roda de capoeira, quando nós estamos ali jogando, parece mais um tipo de brincadeira adulta, né? Veja só, jogando perna para lá, indo para cima, para baixo, rolar, saltar e pular. É justamente aí que a gente relaxa e nessa brincadeira as coisas começam a fluir. E quem Olha, está fora pode fazer uma leitura facilmente de quem é aquele sujeito, quem ele é. Então, na sua como na essência, né? brincadeira, é isso. Como na brincadeira as crianças se revelam através do brincar, né? O adulto também, quando está na roda de capoeira, ele se revela justamente porque há essa comparação entre quando ele era na infância e agora quando adulto, dentro do contexto da roda de capoeira. E outra, a própria roda de capoeira, por ser circular, ela tem uma representação uterina, que é o útero. Então o sujeito se sente protegido por estar na roda. O som que ele ouve do berimbau, que é aquele som um pouco grave, é o mesmo som que ele ouviu dentro do útero da mãe. É um Percebe? eco, Como né? as coisas. Isso! Entendeu? Percebe como tudo vai influenciando na questão do psiquismo do sujeito? Então são muitas coisas que se a gente for discutir vai dar um pano para muitas discussões, muita conversa. E é muito gostoso discutir sobre essa questão. Vou repetindo. A capoeira é uma caixa de ferramentas e ferramentas que a gente não consegue contar o quanto de ferramenta ela possui. Mas cabe a cada um de nós olhar ela ou deixar ela falar conosco e a gente se utilizar do que ela pode nos oferecer, né? Nos fornecer. Que fantástico, extraordinário. Me corrija se eu estiver errado. A criança aprende naturalmente, pela observação e pelo contato Uhum. das suas conexões, seus estímulos. O adulto Certo. para de aprender naturalmente, passa a aprender por repetição. Seria isso? Repetição. Com certeza. E na Isso daí, roda de capoeira, eu não sei se a psicologia usa essa terminologia que eu vou usar agora, mas o coach usa a ressignificação. É esse nome ou tem um nome paralelo a esse? isso, Também. ressignificar também, com certeza. O Por isso que brincar esse na fato de capoeira, o brincar na capoeira produz uma ressignificação de algumas coisas? também acontece, que é chamado, que a gente pode chamar também de resiliência. A questão de repente, você, diante de um trauma, né, você começar a fazer ressignificações para você se utilizar de outras formas para fazer aquilo que você vinha fazendo antes. Só que de uma forma muito um pouco mais lenta, ou até mesmo mais acelerada, depende muito do sujeito e das ferramentas psíquicas que ele possui, certo? Então a Perfeito. capoeira contribui muito para essa questão de tratamento terapêutico, tanto na sua prática física, nas suas questões
de mobilização, quanto na sua prática de conversação, até conversando sobre questões sobre capoeira, sobre movimentos, e fazendo a mente funcionar, e buscar, e desenhar dentro do contexto do pensamento, isso contribui de uma forma muito grandiosa. Esse diálogo aqui entre a gente, na verdade, o que a gente está fazendo não é um jogo de capoeira. Você Sim, pergunta, eu respondo, você pergunta, e a gente vai trocando informações. Isso é um jogo. Esquiva aqui, esquiva acolá. Opa, e agora a mente vai lá buscar um conhecimento que cabeçada, estava guardado. É justamente isso. fantástico. Essa resiliência, essa ressignificação que você falou aí, vamos usar um exemplo bem simples. Uma criança na casa dela, num parquinho com os pais, andou de bicicleta, caiu, machucou o joelho e a mãozinha. Isso, teve outra vez que eu estudei uma época atrás, eu parei de estudar ela, teve até alguns problemas lá nos Estados Unidos, tipo assim, eu corto minha mão. Quando eu corto minha mão, todo o meu corpo, todas as capacidades sensoriais que eu tenho, se concentram naquele ponto cortado, que é Sim. o ponto de dor. Sim. E quando eu estou ali Uhum. fechando, naquele milésimo de segundo, alguns minutos, dependendo da minha situação ali, de trauma ou de medo, de dor ali, eu vou escutar um carro passando com a buzina, eu vou ver uma mãe gritando com uma pessoa, eu vou ver alguém, o jornaleiro passando, vou ver uma sirene, uma ambulância, e fica ali introjetado dentro de mim. Depois de 20 anos, eu estou num ambiente e escuto uma sirene, eu me sinto mal. Tem relação com isso? E na capoeira, para completar, quando eu me machuco lá, uma situação semelhante, e alguém me apoia, ou faz, levanta e vamos continuar, isso ajuda a ressignificar? Sim, sim. Olha. Tudo isso tem a ver, porque nós fazemos o registro, né, de tudo que acontece em nossa vida. Hum, Por exemplo, nem tudo o que acontece conosco a gente consegue lembrar de forma tão clara e nítida, conscientemente. sim, Mas todas essas informações, desde o momento que nós começamos a ser gerado no útero lá, até a data de hoje, o nosso inconsciente está reservado, está tudo lá guardado. Em algum momento de nossa vida, pode acontecer, sim ou não, de algum estímulo, como o mestre bem falou, uma buzina, né? Alguma coisa, uma imagem de alguma coisa, despertar isso e trazer à minha consciência algo que me faça lembrar disso. Entretanto, tem coisas que, por uma proteção do nosso próprio consciente para a nossa própria vida, tem lembranças que vêm mascarada de outra forma, de uma forma muito mais leve, mais suave, para que o trauma não venha de forma tão danosa para a nossa vida. Na perfeito. capoeira acontece a mesma coisa. De repente a pessoa está lá jogando e tem um trauma, dependendo do movimento que tenha recebido, certo? Sim, E o mestre vai lá, faz a acolhida daquele praticante lá, cuida dele, né? E amanhã ou no outro momento de aula, vai mostrar o mesmo movimento, de uma mesma forma que ele realizou, para mostrar a ele que isso aconteceu, né? Como pode se evitar aquelas questões, para que esse trauma ele seja trabalhado e deixar com que o sujeito também comente sobre aquele trauma, deixar com que o sujeito também ele vivencie de forma pensativa esse trauma aí, né? Então, perfeito, os sinais vão vir, vão. perfeito. Ah, mas ele está curado? Essa questão de cura ou não é uma questão que a psicologia não adentra muito nessa questão de curar ou não, mas a questão da resiliência, de como você lida com isso a partir desse momento agora que está sendo cuidado. Então, a prática de Hum, capoeira trabalha muito bem isso. É tanto que quando nós vamos observar, quantos praticantes de capoeira já não levaram de repente um martelo no rosto e continuam praticando a capoeira? Porque o todos. processo de resiliência, de treinamento que o mestre vem fazendo, começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar esse lado do trauma, percebe? Aí, Sim, mas isso não foi sistemático, não, mas foi praticado pela própria capoeira de forma natural, certo? De forma natural. leve, de forma suave, como ela é, percebe? Aceitável, né? Isso, sem ter uma forma, vamos supor, acadêmica sistemática. Hoje, nós temos a academia que sistematizou e que, como o mestre falou, existem os cientistas de cada área, né? Da Hum, teologia, da psicologia, da filosofia, que pega esse tipo de conhecimento, essas reações, esse tipo de situação, e sistematiza e diz, isso dá certo, isso é positivo. Por quê? Por isso, mediante
os fatores que já foram acontecidos, as experiências que já ocorreram, então nós podemos realmente comprovar que isso tem realmente algo a ver com, por exemplo, com a questão da resiliência, da ressignificação, do tratamento em si, e o sujeito voltar a agir de forma como vinha agindo naturalmente, mesmo depois de um trauma ocorrido com ele. Então, há realmente essa relação entre o que acontece na nossa vida, fora de um contexto de ser praticante de capoeira ou não, com relação ao que ocorre dentro do contexto da capoeira. Mas sabe qual é o ótimo que eu digo? É você poder viver a vida como você é, mas praticando capoeira, para poder que haja uma completude, para que se completem aí, porque a capoeira realmente contribui e ajuda muito. Eu sempre digo o seguinte, ao meu ver, os governantes deveriam ter esse matéria dentro do contexto das escolas, a partir da creche, se possível for, até a universidade, a prática da capoeira. Porque a capoeira ela nos dá essa facilidade da percepção, como já falei, do autoconhecimento, quanto da questão de você se descobrir como profissional de qualquer área. A capoeira também favorece isso, que é um Sim. outro tipo de discussão que a gente também poderia estar discutindo, que as pessoas poderiam estar buscando. Como é que a capoeira facilita isso? Ah, será que a capoeira é melhor do que todas as artes? Não, não estou dizendo. Estou dizendo que esse instrumento que hoje eu utilizo, diante das experiências que eu já tive, de outras artes que eu já pratiquei, hoje, para mim, a capoeira, para mim, é uma das melhores. Pela minha vivência como profissional de psicologia, já sou praticante muito antes de ser psicólogo, né? E a psicologia me dá essa motivação para essa área profissional, me motiva muito a cada instante. Eu quero até aqui pedir um pouco de desculpas, porque não é que eu esqueci, mas eu estava lendo um livro aqui, né, estudando, e me instigando. Quando eu vi o sinal no céu, eu disse, nossa, meu compromisso, né? Então, para ver. E eu estava discutindo sobre a questão da capoeira, essa relação da capoeira com o que eu estava estudando, né? Como Sim. se utilizar, como fazer essa manobra, essa suavidade, sem que o sujeito perceba que eu estou utilizando isso da capoeira, isso da psicologia, mas estou usando uma ferramenta que tem os dois contextos juntos e que está favorecendo a ele naquilo que ele está vendo como demanda. Estou entendendo. É extraordinário. A capoeira dá insights para a gente. Eu sou leigo em várias matérias, né, psicologia, né? Eu sou apaixonado por psicologia. Tentei fazer psicologia em Brasília. Na época tinha muito vestibular, reprovei 3 vezes e fiz uma vez para medicina, passei para medicina. Só que eu não fiz também, foi de raiva. Eu queria psicologia, mas acabei sendo um incompetente para ser um psicólogo. Fazer capoeirista e outras coisas mais. Mas veja só, vou dar uma sugestão para o senhor do que aconteceu comigo. E talvez isso represente alguma coisa que aconteceu com algumas pessoas. E eu pedi seu auxílio, cara, talvez seja até uma consulta aqui online, depois você manda a conta, tá bom? Manda para o Marlon. Veja só, eu tive sérios problemas com meu pai. Meu pai é meu herói, morreu como meu herói, amo de paixão, mas eu tive assim, um distanciamento muito grande dele, que resultou como subproduto no meu comportamento ter pânico de autoridade. Qualquer pessoa que fosse mandar em mim, eu não aceitava. Podia ser emprego, podia ser no futebol, na rua. Começou a mandar em mim, eu já me rebelava contra. Mas por quê? Porque não tinha uma relação afetiva com meu pai. Quando eu fui na capoeira, a primeira ação que o meu mestre fez, quer dizer, meu pai quando chegava em casa, por exemplo, na época de década de 70, chegava em Sapatoroflex, batia forte no chão, o pé dele, né? Ele escutava aquilo, todos os irmãos se escondiam. Ele nunca foi violento, nunca bebeu, nunca... Um cara assim, de paz, mas o rosto dele, sisudo, ele matava a gente, porque ele trabalhava muito para dar comida para os filhos, né? E nós não tínhamos noção disso. Ele só queria o amor de um pai, ele não tinha condição de dar amor para o pai. Bacana. Quando eu cheguei na capoeira, eu vi um negrão desse tamanho, forte, black power, gigantesco, sujo, suado, a calça cortada assim, até a canela. Quer dizer, para quem tinha medo do pai, aquilo ali era um monstro, né? E o cara me levou lá, um amigo meu, quando eu vi aquela imagem assim, eu fiquei paralisado, sabe? E foi um choque de vários tipos de emoções ali, de medo, de admiração, de um monte de coisa. E ele chegou perto de mim assim, fez assim, ó, o que você quer, meu filho? Passou a mão assim no meu rosto.
Meu querido Flávio, eu saí correndo, chorava tanto. Chorava, chorava, chorava. Hoje eu falo isso com tranquilidade, mas antes eu falava isso, Uhum. chorava também, para dar lembrança. Hoje não, eu acho que eu amadureci um pouquinho mais, eu me controlo. Chorei muito e fiquei apaixonado. Eu queria estar perto daquele homem lá, aquele bebê. Por quê? Foi a primeira vez que eu me vi, alguém me viu, eu estava visível. Eu me sentia ali Uhum. presente para alguém. E essa foi a relação comigo até hoje. E a questão da autoridade quebrou naquele momento. Porque ele era uma autoridade das pessoas para representar o amor que eu não recebi no meu passado. Seria uma Uhum. coisa assim? Bem isso mesmo. E o interessante quando você traz essa narrativa, né, de um fato seu, particular, que você vivenciou, e você começa a contar isso, até o fato de você estar contando isso agora, você está fazendo ressignificações, você está trabalhando terapeuticamente as suas questões. E vejo que a cada vez que você fala isso, o seu psiquismo vai se fortalecendo diante daquele medo, né, diante daquela questão que era um trauma para você. Então, veja que o trabalho terapêutico, de resiliência, ele é um processo contínuo, ele é constante. E se a gente fosse colocar em gráfico, é como que se a cada vez que você estivesse falando sobre isso, a sua resistência ao trauma ela fosse aumentando, porque o seu psiquismo ele começa então a trabalhar dentro desse contexto e reconstruindo, né, reconstruindo aquela imagem que você mesmo criou, que você mesmo foi moldando, né, até mesmo sem você ouvir, até mesmo sem você ouvir do outro se ele realmente era aquilo que você imaginava ou algo do tipo. Né? Então, Certo. quando você se encontra com aquele cara lá, todo sisudão, né, cabelo black power, calça rasgada, e ele faz um gesto, veja, um gesto que talvez você não esperasse, que é Não. encostar, tocar no seu rosto e falar de forma suave. Então, isso traz para você um abalo na sua estrutura e questionando na sua mente, né? Nossa, como é que pode? A figura que eu tinha de uma pessoa desse tipo era dessa forma. E de repente isso se quebra. Então veja que começou então a fazer um trabalho, né, em relação a esse processo de ressignificação, o processo de resiliência. Então é justamente isso. Então quanto mais a gente fala, a gente começa a pensar nessas questões, nós vamos nos deparando e encarando com o fato real. Porque a psicologia, ela procura levar o sujeito a justamente a isso, a você olhar de frente àquela questão que está nesse momento te incomodando, que é uma barreira para si, para você entender quem é você mediante ao seu meio, né? Eu sempre digo o seguinte, que o sujeito tem que se conhecer dentro do seu contexto. Quando ele se Sim, conhece dentro daquele contexto, e ele conhece o contexto, as coisas fluem, né? Há um processo de, vamos utilizar para um processo de cura diante daquela questão que você está sentindo naquele momento ali. Então, esse é um entendi. trabalho. E vou repetindo, a capoeira tem esse processo, a capoeira tem esse bálsamo, tem esse medicamento, né? Tem esse processo de cura para quem realmente se entrega e se deixa ser utilizado. E perceba que com a prática da capoeira trouxe muito benefício para o próprio mestre, né? Hoje o mestre tem essa Sim, segurança para falar sem estar chorando, derramando lágrimas, porque foi um processo. Claro que tudo, como a gente está falando de processo, não acontece rapidamente no estalar de dedos, né? sim. Mas é algo gradativo, constante, que requer um desprender também do sujeito que procura entender suas questões particulares, como na capoeira. A pessoa entra hoje, ela não sabe dar um AU, né? Assim de repente, não sabe aplicar um martelo, uma rasteira bem aplicada. Então ele vai entrar num processo de aprendizagem. Isso requer o quê? Paciência, que a capoeira já veja só como nós vamos agora lidar com as questões aí. A capoeira trabalha aí a paciência, a ansiedade do sujeito, certo? O sujeito muito ansioso na capoeira, ele vai começar a controlar a sua ansiedade, porque o mestre vai sistematizar o treinamento e ele vai ter que ter paciência de aprender a cada movimento, a cada base, a cada técnica do movimento, a cada expressão que o movimento deve ter, quando se deve aplicar aquela ou aquela outra esquiva, por que aplicar aquele movimento. Então, isso para quem é ansioso, isso aí é um trabalho ótimo, né? Por exemplo, começou a roda, ele vai ter que ter paciência de esperar adentrar na roda para poder jogar. Isso também trabalha a ansiedade dele, né? Opa, o Sim. mestre
com o berimbau ali, vai educando ele, não, agora não, só um momento. E ali vai, o mestre só olhando, opa, ele é ansioso, eu vou continuar tocando, os outros vão jogar e ele ali. De repente libera um pouquinho, ele vai, opa. Minha Então vez. veja como é o processo, né? Então, justamente isso Entendi. que o mestre está falando, né? Então, o mestre Fantástico. Fantástico. teve um trabalho, né, de quebrar essa barreira sobre a questão da imagem sisuda, daquela imagem de autoridade, né? E aí aquela Exato. questão da autoridade. A autoridade permanece no mestre, porque se não fosse isso, o mestre hoje não teria essa postura de autoridade. O mestre tem Sim. mediante essa, certo? Mas a ideia de autoridade, ela foi conceituada pelo próprio mestre. O mestre passou a conceituar melhor o que é autoridade, né? Que não é aquela pessoa que pode ter aparência de sisudo, mas não é na sua forma de agir, na sua forma de atuar. Fantástico, fantástico, né? Extraordinária essa sua observação e me dá assim, um panorama de que eu observei, só não conseguia pontuar essa transformação que se processou dentro de mim. Porque, na verdade, acho que o pior momento de um homem, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de uma entidade, de uma pessoa, é você encarar seus medos, as suas fragilidades. Porque Uhum. as nossas máscaras, as nossas carcaças, carapaças, quer dizer o quê? Nós somos fortes. Eu sou Isso. bem, estou legal. Mas são carcaças frágeis. E quando você depara à noite, depois de um problema, a gente chora. Entendeu? Mas Justa, não pode ninguém justa, ver. justamente isso, gostei dessas colocações do mestre. É justamente esse ambiente, quando chega a noite, que a gente vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro, que a gente vai se deparar comigo mesmo. Eu vou me deparar comigo mesmo. O mestre vai se deparar consigo mesmo. É ali. E é ali que as máscaras já não estão mais comigo. Quem está ali sou eu mesmo, percebe? Então, como é que eu vou estar naquele momento? Quem sou eu ali realmente? Que eu estou me encarando agora. Será que eu vou ter coragem de me encarar? E aí tem pessoas que não têm sono mais para dormir, certo? O sono Isso. vai embora, porque ele está vendo o eu verdadeiro, o eu mesmo sem as máscaras, certo? Então é preciso que durante esse nosso processo a gente se encontre sempre de vez em quando para poder se entender, porque quando a gente tiver nesse momento de fragilidade, eu vou saber como lidar comigo mesmo, vou saber lidar com as minhas questões pessoais e particulares, né? Então essa Exatamente. colocação do mestre é muito bem. Obrigado. A própria Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Sim, Essa verdade é sobre si próprio, não é sobre o universo, é sobre com mim. certeza. E Uhum, quando eu descubro um pouco da minha verdade, ela vai me constranger. Esse uhum, constrangimento é o primeiro passo, segundo a mim mesmo, do teu autoconhecimento, tua busca. Entendeu? A Bíblia também fala o seguinte: Deus lhe deu o espírito de coragem. Quer dizer, Deus não deu o espírito de medo e de coragem, não, deu o espírito de coragem. Então, o medo, na verdade, é um subproduto, um resultado de um trauma, de uma coisa sim, que sim, recebi e tenho sim. mascarado na minha vida, que muitas vezes acontece na roda de capoeira. Já assisti muito medo até em roda, entendeu? Depois que você jogar, mas por que eu senti aquele medo? Depois o medo volta. Mas por que o medo voltou? Por que eu estou com medo de jogar na roda? Tudo bem que o medo eu também acho legal para me dar um equilíbrio, né? Dar uma sintonia. Sim, 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 Mas não correto. medo que me impossibilite de me O medo, estressar. o medo ajuda, mas não o medo Ajuda. patológico, aquele medo excessivo que me impede de eu construir, de eu participar, de eu ir lá contribuir. Exatamente. Correto? Exatamente, exatamente. Então, essas questões são difíceis e eu tenho me deparado comigo mesmo em alguns assuntos de uma forma muito a priori, né? Muito sem apoio, entendeu? Eu nunca fui numa clínica, nunca pedi apoio de ninguém. Eu de conversa, estudo mesmo e escutar muitos outros falando. Falei, poxa vida, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar Isso, aquilo, e não faço. isso é capoeira agindo no mestre. Tem que ser, né? A autodescoberta foi a capoeira quem facilitou isso para o mestre, além, claro, das ferramentas psíquicas que o mestre já vem desenvolvendo desde a sua infância, desde o ventre da sua mãe, percebe? Então, Sim, veja como as coisas se encaixaram. A sua, os seus instrumentos psíquicos, junto com as questões que a capoeira oferece, isso fortaleceu o mestre para que o mestre pudesse superar tantos traumas, né, que vieram acontecendo. E hoje, essa pessoa que nós estamos vendo aqui, o mestre Adelmo em si, é justamente isso.
É ele esse que vence, que supera, que está aí a todo instante, que tem essa resiliência, né? A resiliência é quando a gente pega um objeto e esmaga e a gente abre a mão, ele volta ao seu estado natural, certo? Ele está lá de novo de volta, as pessoas, nossa, então é isso aí. E aí, só adentrando um pouco mais profundo, quando o mestre falou que a capoeira nos faz ter essa autopercepção que é importante para as conquistas, tem um livro de Sun Tzu, não sei quem já leu Sim. sobre ele. Ele fala sobre o seguinte: para você vencer uma batalha, uma guerra, Arte primeira da coisa que guerra? nós temos que saber é isso. Qual a primeira coisa que nós temos que saber? Conhecer a si mesmo. Sim. Conheça você mesmo, certo? Depois conheça o inimigo, conheça o ambiente, o tempo, né? Mas veja a importância de conhecer a si mesmo, porque você vai conhecer os seus medos, você vai conhecer suas coragens, suas ferramentas, quem é você. E na roda de capoeira, veja só, muitos daqueles que vão para a roda de capoeira e agem com uma extrema violência, Hum. o que no fundo a psicologia fala é o seguinte, é que ele está querendo esconder o medo dele. Sim. Esse é o medo dele. Ele não tem coragem de enfrentar a si mesmo, então enfrenta os outros para poder mascarar o medo que ele tem. Até isso, a própria capoeira nos revela e nos mostra quem realmente é o sujeito, percebe? Então, se a gente fosse ficar aqui falando mesmo, a gente ia amanhecer o dia, porque é muito gostoso de falar dessa união É. entre a capoeira e qualquer profissão acadêmica ou qualquer outra profissão que não seja acadêmica, que a capoeira contribui muito grandemente, certo? Grandiosamente. Então a gente, Com certeza. eu não consigo mais separar a capoeira da minha profissão, não consigo mais, da minha própria forma de vida, da minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, com as pessoas que estão ao meu redor, né? E Entendi. falando em filhos, eu coloquei o meu filho hoje, o meu primeiro filho, sempre começou a praticar capoeira comigo, né? E, assim, ele tem mostrado certas questões que, para mim, é muita alegria. E eu agradeço a Deus porque o conhecimento que eu tenho e a prática da capoeira me ajudou muito com o ensino, com a educação do meu filho. E hoje, com minha filha de 6 anos, já comecei a introduzir ela na capoeira logo mais cedo também. E também, sabe, tem me ajudado muito, né, a entendê-los também, a fazer a leitura de quem é um, de quem é o outro. Aí vamos aqui, vamos treinar. E aí, naquele momento ali, específico, a capoeira me revela como é que eles estão, quem eles são. Eu digo, opa, é aqui que eu vou começar a trabalhar. Legal. É porque, na verdade, quando você coloca o seu filho na capoeira, ele está se revelando na sua autenticidade. E você, nessa instrumentação, você vai entendendo eles com muita mais Isso. profundidade. Porque o Aham. conhecimento, você poderia ter seu filho daqui a 20 anos, você vai ter instantaneamente hoje. Você vai, Pois é, você vai pois pautando. é. E eu, felizmente, também fiz isso com minha filha, entendeu? Usando os elementos da capoeira para dar para ela a identidade dela. Porque é importante, tipo assim, vamos supor, sua filha chega na escola, alguém fala assim, ó, você é boba. Ela chega em casa chorando. Mas só um exemplo, vou usar da minha filha. Aí eu já conversei com ela. O que foi, filhinha? Ah, o menino falou que você é boba. Vem cá. Quem é você? Ela já sabe. Eu sou sua filha. Depois de mim, antes de mim, de que você é filha? Sou filha de Deus. Quem você é? Eu sou a Sofia. Olha para o seu espelho aqui. Você é bonita? Eu me acho bonita. Você é inteligente? Eu me acho inteligente. Então por que o rapaz chamou de boba? É porque ele não me conhece, né? Então Isso. acabou o bullying. Pois é. Acabou o bullying. Diluiu, o mestre diluiu aí, percebe? Trabalhou essa questão com ela, percebe? Veja, Exatamente. utilizando uma pedagogia, né? Essa pedagogia suave, o mestre Exato. trabalhou com ela, esse processo, né? A resiliência dela, percebe? Ela foi, como quem é aquela Exatamente. bola que eu falei, né? Foi esmagada, o mestre vem Exato. e agora faz com que ela volte ao seu processo anteriormente, né? Com certeza. O próprio, foi o Cortella ou foi o outro lá que falou que, pô, quando alguém fala algo de mim e eu me ofendo, então eu não me conheça. Até ele falou assim, pô, um aluno Não, perdão. tranquilo. Ok. Então, quer dizer, o cara é careca. Aí o aluno chega, você é um careca. Oh, obrigado. Só que o aluno que tentou ofender ele. Pô, eu não conheço, eu sou careca, pô. Você não me ofendeu nada. Mas Com outra pessoa certeza. fragilizada ia bater boca com a pessoa. Careca é sua mãe, é seu pai. Pô, Aham. você é careca, meu irmão. Pô, você é ô, barrigudo. Pô, eu sou barrigudo, meu. Ué. Daí? Você não falou mal de mim. Mas quando eu não me conheço, isso cria, assim, é um Sim, subproduto
terríveis. Uhum. Aí você descobre a fragilidade do cara que é violento, sem necessidade, porque está Uhum. escondendo dentro dele uma dor muito grande. E todo excesso tem a ver com a falta, lá no seu Isso, passado, com lá certeza, é isso mesmo. nos seus porões. Por isso que você tem que correr lá atrás e tentar tirar aquilo dali e mergulhar no que você é, né, cara? Que muitas vezes não é agradável, né? Não é É, agradável. e quando você faz isso, você está se libertando, na verdade, né? E as pessoas não Isso, sabem o que é isso. Pois é. Aí você passa a ser exatamente. mais ser humano e viver a vida de uma forma muito mais plena e completa da sua vida. Exatamente, exatamente. A capoeira me deu assim depois dessa cura, que foi um processo maravilhoso que o meu mestre fez ali, entendeu? Por isso que eu nunca larguei ele, nunca. Estou há 42 anos com ele, é meu mestre, amo de coração. É o mestre Barto de Brasília, né? Quem não conhece. Então, mas veja só, a capoeira tem me dado assim, várias perspectivas. Tanto é que, mesmo assim, com 18 anos de idade, 16, mesmo depois da capoeira, eu não olhava para as pessoas nos olhos. Menina, então, eu olhava para o chão. Porque baixa estima lá no chão, porque ainda para ter Aham. relação com a minha família. Mas a capoeira foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando. Aí hoje eu dou curso, falo com 1.000 pessoas, 100 pessoas, escrevo texto lá. Mas isso aí não é é uma ferramenta, é uma propriedade, um atributo que tem dentro de mim que a capoeira despertou. Porque Sim, sim, sim. as suas qualidades estão aí dentro, inerentes em você. Você não tem que buscar nada fora que, que não seja dentro de você. Está tudo dentro de você. Tudo que você precisa está lá dentro. Você precisa só de quê? Alguma coisa que cave e te descubra. Falei, opa, eu tenho isso. É como você falou, a capoeira possibilita que você possa ser bem-sucedido em qualquer profissão. E para falar nisso, você conhece o mestre Cláudio Danadinho de Brasília? Eu já ouvi falar, mas não tenho assim, tanto conhecimento assim, mas pode falar. Não, eu também não tenho muito conhecimento direto com ele, não. Eu tive muito com ele, mas não sou tão amigo dele. Entendeu? Uhum. Por causa que muitos anos fora de Brasília. Ele é um dos grandes arquitetos do mundo. Ele era amigo pessoal do Oscar Niemeyer, né? Ah, Ele sim, estava sim, sempre. pronto. Entendeu? Certo, certo, certo. Exatamente, esse meio. Ele Uhum. é mestre do mestre Peixinho da Senzala, para ter ideia. Uhum. Chegou na roda do mestre Valdemar da Liberdade várias vezes, com esse bimba lá, aquela coisa toda. Ele escreveu acho que foi uma dissertação, segundo, eu não vi esse material, de 400 folhas. Dessas 400 folhas, 100 folhas, ele estava dissertando em relação à capoeira e à arquitetura. Eu não consigo conceber. Não tenho nem ideia. Mas você vê, né? Como a capoeira realmente trouxe o homem Sim, a pois fazer a é. associação da capoeira com a Justamente isso. arquitetura. E Pois você é. fazendo capoeira com a psicologia, tanto quanto Psicologia. o mestre Pois é. Cita, a física quântica, Aham. e o mestre Brucutu com a capoeira e a psicologia Sim, também, entendeu? Por quê? pois é. A capoeira ela preenche lacunas, seria isso? Ela é plena Com em cer- si, E mas ela veja preenche só, lacunas. sim, veja só. Se você pegar 10 psicólogos que treinam capoeira, que praticam capoeira, esses 10 eles vão ter uma visão completamente diferente uma das outras, mas que se completam lá no final, percebe? Porque elas vão se Sim, encaixando para o propósito. Mas o caminho que segue vão ser diferentes os caminhos, né? A forma de ver, de utilizar o instrumento. E veja que só em uma profissão vai haver essas facetas. Imagina nas demais profissões, como o próprio arquiteto, né? Que ele consegue fazer essa ligação. Imagina agora um médico, né? Ou tantas outras profissões aí que se tenham aí, né? Como isso vai realmente mostrar que a capoeira tem essa dinâmica, tem tem essa questão de se adentrar dentro dos contextos, sem, no entanto, fazer alterações, mas valorização do seu trabalho, certo? Do profissional. Como eu estou falando, um próprio exemplo meu mesmo, que eu faço uso realmente da capoeira dentro do contexto da psicologia, como eu utilizo também conhecimento da psicologia dentro do contexto da prática da capoeira, até comigo mesmo, né? Eu sempre faço a autoanálise do que eu faço depois de um jogo, depois de um treinamento, como é que foi a minha postura, a minha forma de percepção, de leitura do movimento do outro lá, como é que o outro se movimentou e a leitura prévia que eu poderia ter feito de algo semelhante a isso. Então, como é que ele sinaliza antes de fazer aquele movimento, tudo isso eu sempre vou utilizando. Né? E a capoeira, por sua vez, também me dá aquela questão, como eu falei no consultório, o diálogo do sujeito que está lá me falando algo e eu estou aqui ouvindo,
e o processo que ele vem, de repente ele quer me colocar numa situação ou outra, e aí eu vou, como fala assim na capoeira, vou saindo no AU, vou fazendo um movimento do rolê numa esquiva. Certo? Exatamente. Mas, você, como uma pessoa especializada em psicologia, que usa a capoeira como instrumento também para poder dar uma direção para pessoas que te procuram, eu queria que você me desse um panorama. Porque é o seguinte, quando a gente fala de capoeira, fora do ambiente da academia, fica algo muito subjetivo, muito impalpável, né? Não fica. Mas assim, para a gente explicar para a pessoa leiga, para mim é totalmente concreto. Imagina dois ambientes ali, tá ali a psicologia. Desculpa a minha grosseria, tá? A psicologia é uma mulher, tá ali sentada e está pronta para te dar as informações que você precisa. Nesse mesmo ambiente está a capoeira. Só que a capoeira é amorfa, não tem uma forma específica, entendeu? Uhum. É a minha forma de ver. Porque ela é muito substancial. Mas como é que eu vou pegar esses elementos da capoeira? Tipo assim, a gente fala que a capoeira beneficia em várias ciências, para a pessoa se curar, se encontrar e se autoconhecer. Agora uma pergunta, mas me explica o que é capoeira? Cara, tipo assim, eu já tenho falado 1000 vezes sobre isso, em particular com várias pessoas, minha vida inteirinha, mas sempre fica aquela coisa, quem é a capoeira? Onde ela está sentada, onde ela está conectada, ou ela é essa matriz divina, essa coisa que encerra tudo também, está conectado com tudo. Entendeu a minha observação? Entender. Eu vou fazer uso de uma conceituação, de uma explanação de um autor que eu tenho como base na minha profissão, que é o Carl Gustav Jung, né? Ele era discípulo de Freud, certo? Sim. E alguns psicanalistas, alguns, não todos, divergem de Jung, achando que ele traiu Freud com as suas colocações, mas o próprio Freud reconhece que ele trouxe revelações de suma importância, como até hoje a própria ciências em si, todas as ciências se utilizam do conhecimento do próprio Carl Gustav Jung, né? Essa questão do inconsciente coletivo, a questão da circularidade, do psiquismo, né? A questão das religiões. Ele foi um grande estudioso de todas as religiões e ele traz lá as suas observações dentro do contexto das religiões e a importância da religião dentro do contexto do sujeito, né? E ele diz que é de suma importância, dentro do contexto terapêutico, ter que ter esse tipo de explanação e abordagem. Não separar o sujeito das suas crenças, das suas questões particulares, questão de fazer com que ele negue aquilo que ele acredita, né? Mas voltando um pouco, Carl Gustav Jung ele fala sobre a questão do inconsciente coletivo e assim como alguém perguntou para o próprio Pastinha, né, sobre o que é Sim. capoeira, ele disse que capoeira é tudo aquilo que A boca come. não é isso? Essa definição, particularmente, como é que eu enxergo isso? Eu particularmente, e aí talvez algumas pessoas critiquem essa minha fala aqui, e aí é só uma questão muito de análise minha. Eu acredito que o próprio mestre, quando deu essa resposta, ele deu uma resposta diante do que a capoeira se revelou para ele. Essa resposta Sim, é dele. A resposta pessoal. é pessoal. Não me permita replicando essa resposta, porque essa resposta não veio a mim. A capoeira não me falou isso. Falou para ele naquele momento. É uma compreensão que ele teve da capoeira para explicar às pessoas o que é a capoeira. Sim. Então a capoeira é justamente, ela se revela diante de quem você é, de quem você deixa ela agir, de quem você se deixa se tocar, como você deixa ela lhe tocar, percebe? Então a definição vai ser dentro da sua experiência que você tem entre você e ela. Então o mestre quando falou isso, ele disse, bom, para que todos possam me entender, vamos supor, né, vamos parafrasear aí, a capoeira é tudo aquilo que a boca come. Mas tudo, mestre, é tudo de bom. Né? Tudo que a boca vem. Percebe? Então, ele falou, e que há uma profundidade, se nós fôssemos destrinchar essa expressão dele, né? Então, aí Sim. alguém, como mais falou, a capoeira é essa coisa que está aí, solta. Olha, a capoeira, se nós formos observar e pegarmos a história de toda a humanidade, ela já estava lá, no simples movimento do corpo do sujeito, percebe?
o engatear, quando a criança está engateando. Eu comecei, quando eu tive a minha filha, o meu filho, a minha filha, que tenho 2 filhos, né? Um casal. A minha filha, quando Sim, nasceu, eu procurei justamente observar essa questão, né? Quais os movimentos da capoeira que já estariam de forma natural dentro do movimento de uma criança, de um bebê. E eu comecei a perceber coisas incríveis. Que, olha, minha filha nunca foi ensinada a fazer aquilo, mas já fazia aqui, certo? Movimentos que eu, como adulto, faço na capoeira hoje. E tem coisas que, para eu ensinar minha filha, eu digo, olha, eu vou utilizar movimentos naturais dela quando bebê, quando criança, certo? sim, E aí quando ela faz, eu digo, é justamente isso aí, fazendo com que a mente dela traga essa lembrança de forma natural e agora ela coloque aqui, no presente e agora. Então, a capoeira é uma questão subjetiva, pode ser, mas ela também é concreta, sim, percebe? Ela é concreta porque eu posso mostrar isso aqui, visível. Ela é subjetiva agora, quando nós estamos conversando, dialogando, filosofando, certo? Colocando as questões subjetivas, psíquicas, mostrando que ela traz esse, aquele outro benefício. Mas como é que isso é feito para que as pessoas possam entender essa linguagem um tanto filosófica? Olha, hum, só vivendo e só praticando. fantástico, fantástico. Percebe? Ou seja, eu posso dizer assim, por exemplo, você pode, como o mestre mesmo trouxe um exemplo, da forma sisuda que o mestre figurou a imagem do pai. Mas dentro do Sim, mestre de capoeira lá, o mestre teve um contato com o mestre, que dentro do seu contexto ele se utilizou do movimento de capoeira, que é a aproximação devagar e lenta, percebe? De tocar de sim, forma lenta. A capoeira faz isso. Ela chega devagar e lenta, certo? Para que não assuste o sujeito. Isso é um movimento da própria capoeira. Como é que a gente ensina uma criança? É de forma violenta, de forma brusca? Não, é devagar e não, lenta. Todo sujeito que exato. entra hoje na academia, o mestre ou o professor não vai ensinar de forma brusca. Ele vai apresentar a capoeira de forma devagar e lenta. Então a capoeira me ensina que eu devo me aproximar do outro de forma devagar e lenta. Como psicólogo, eu me aproximo do outro de forma devagar e lenta, de forma suave, vou mostrando as coisas devagarinho, como o próprio mestre mesmo pegava na mão do aluno lá, né? E começava a gingar de um lado para o outro. Isso, É isso que no meu consultório eu faço. Não é que eu vou pegar na mão do paciente e gingar lá dentro do consultório, não. Mas na conversa, na forma de eu revelar para ele as questões que ele está me trazendo, eu não vou jogar toda de uma só vez, né? Não vou chegar como de repente alguém pode de repente fazer isso, pegar todos os movimentos da capoeira e jogar no primeiro dia de aula do aluno que está adentrando agora, isso não vai funcionar. Isso de repente vai fazer com que ele fuja daquilo, que vai criar um trauma sim, nele. Não é isso? Então o verdade. paciente que chega lá, eu vou devagar, ele traz umas questões e eu vou pincelar, olha, isso aqui que você está trazendo está relacionado a isso, certo? Isso aqui está relacionado a isso. E vou percebendo como ele vai entrando nesse jogo da capoeira e como ele reage também dentro da reação corpórea dele, lá sentado na cadeira, no divã, no sofá, onde quer que seja, eu tenho que fazer essa leitura rápida para saber se essa reação dele é uma reação de aceitação ou de negação. Se for de negação, eu Uhum. paro um pouco, certo? E vou diluindo mais ainda a questão e peço para que ele expunha mais sobre tal determinado assunto que ele me trouxe. Então, quando ele vai trazendo aquele assunto, eu vou colhendo e agora ele vai entender. Aí eu trago de novo aquela situação e vou revelando. Como na capoeira. Quando o aluno não sabe aquele movimento, o mestre vai, ele para, veja, ele não pegou dessa forma, eu vou diluir o movimento. O que acontece? Eu vou separar o movimento, vamos supor, em 3 etapas. Aí vai. Primeira parte você coloca o pé dessa forma, segunda etapa dessa forma, terceira parte dessa forma. Percebe? Então, daqui Percebo. a pouco ele tá fazendo o movimento completo sem perceber. Sem perceber, ele está Uhum. fazendo o movimento completo. Eu me lembro de um vídeo, só para colocar aqui mais em destaque, um vídeo que está até em preto e branco, do mestre Suassuna. Ele ensinando uma mulher, na época, né? Uma mulher, a dar armada. Mas Hum. olha, ele ensinou passo a passo, vamos supor, pedaço por pedaço. E naquele momento, a mulher começou a aplicar a armada.
Percebe? Então, Didático. é isso, didático. É isso que eu faço dentro do consultório. Eu utilizo essas particularidades que a capoeira mostra como se deve aprender, sem uma forçação de barra, sem estar empurrando, dizendo, não, é assim, tem que ser assim, ou você aceita, ou você vai continuar dessa forma. Não. A pessoa, de repente, fez uma negação do que eu expus como profissional da psicologia, eu É. paro, certo? Diluo, trago ele de novo para que ele exponha mais alguma questão e vou pontuando e de repente ele começa a entender e compreender que realmente a situação que está naquele momento é justamente aquela que eu estou expondo, percebe? Maravilha, maravilha. Na verdade, eu necessito Justamente. dessa provocação, entendeu? Porque eu tenho, eu tenho uma concepção específica, muito pessoal minha, sobre a capoeira, que ela é realmente algo concreto. Ela tem a forma dela. Qual é a forma dela? As perguntas que eu faço para ela, a resposta está em mim. E a minha Isso, exposição na minha vida pessoal ou na roda de capoeira é o jeito que eu me relaciono com ela, ela se torna concreta. Ela é concreta em mim, concreta em você, concreta em cada um. Mas cada um baseado em quê? Na sua história, isso. nas suas vidas, no seu passado, nos seus traumas, nas suas alegrias. Você vai depositar tudo ali na capoeira, onde ela se revela, onde cai as máscaras. Então a capoeira é totalmente concreta. Ela Com pode ser certeza. subjetiva aqui realmente nessa papo bate-papo, ou num livro, num texto, qualquer coisa para um Sim, vídeo sim, específico. sim, 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 sim. Agora, no dia a dia, ela realmente já tem vida própria. Por quê? Onde é que ela tem vida própria? No seu corpo, na sua fala, na sua Pois é, alma, com na sua certeza. exposição. Entendeu? Aham, Um mestre antigo, um Tabosa, um Bato, um mestre Assuna, outro mestre antigo, fala, ele está ali sendo a encarnação da palavra. A palavra se fez carne. aham, Então correto. você vira totalmente concreto. E você expele capoeira, porque ela normatiza tudo da sua vida. Normatiza a tua família, normatiza a tua profissão, normatiza o teu dia a dia na rua, entendeu? Dentro da roda também, que é importante isso. Então, quer dizer, Isso. você perceber, você é como se fosse um grande tentáculo, né? Não sei se aquela observação de Jung tem a ver com isso, que é o centro e a circunferência. Sim, aham, aham. Exatamente. Que faz com que a pessoa realmente é a minha percepção sobre isso aí, porque eu não estudei o Jung, né, infelizmente. Que Me parece que o Best é muito profundo nisso. é o Google. Ah, é, né? Brincadeira. O pessoal já me incomodaram, né? Pô, Adel, por que se você escrever um texto por dia? Você pega, eu pego no Google, meu irmão. Eu vou procurar. Boa sorte. É, Achar nunca. Mas tudo bem, isso é uma brincadeira. Então, quer dizer, você consegue botar para fora o que você tem dentro de você. A própria Bíblia fala sim. isso. A boca fala o que é cheio o coração. Entendeu? E isso tem a ver com o quê? Voltando tudo outra vez. É a mesma coisa, né? Tem a ver com a tua história, com teus traumas, tuas alegrias. Você Uhum. é o que você é. Ruim ou bom. Você é ali. E na capoeira também. Só que a capoeira vai o quê? Vai quebrando, né? Vai te lapidando. Aquela imagem do cara se autolapidando. A Uhum. capoeira também tem essa ferramenta de autolapidação, de auto se encontrar. Entendeu? Então, parabéns pela sua excelente explanação. Isso aí, com certeza, tem muita gente escutando e tem muita gente se vendo, entendeu? Se observando. Cara, eu tenho meus traumas, eu tenho minhas dificuldades, eu podia tratar melhor minha esposa, eu podia tratar minha filha melhor, meus Uhum. alunos melhor, eu podia tratar o meu corpo de uma forma Sim, sim, sim. mais Correto. responsável, entendeu? Isso é interessante em relação ao que a capoeira dá, mais com embasamento científico da psicologia. Olha, Parabéns, querido. eu vejo o seguinte, só para fazer algo muito mais concreto. A capoeira é como se fosse o ambiente da capoeira, hoje a academia, né? Vamos dizer assim. É como se fosse um ambiente de um oleiro, alguém que trabalha com barro. Os praticantes, eles são o barro, né? Que é colocado lá naquele torno e vai girando e vai moldando. Então, a mão que vai moldar o vaso é a permissão da prática da capoeira dentro do sujeito. Então, você vai sendo revelado que vaso você é. É justamente esse processo de introdução da capoeira dentro de você e o trabalho que você permite que ela deixe atuar dentro de você. Então, essa permissão que você faz da capoeira dentro do seu contexto vai influenciar em toda a dinâmica de sua vida. Mas primeiro tem que começar dentro do sujeito.
para daí se formar o vaso, e esse vaso conseguir transportar isso que está dentro, que é mais positivo para o seu ambiente de familiar, de trabalho, de vivência social, né? A questão de você lidar com as questões que nós já falamos aqui, muitas delas. Então, se permitam que a capoeira trabalhe dentro de si, se permitam esse processo de contato, essa dialética entre você e a prática da capoeira, se permita a capoeira se deixar se revelar na sua fala, nos seus gestos, no seu comportamento, se permita ela agir, se permita mesmo. É muito gostoso e, poxa, eu não sei nem usar as palavras para poder tentar expressar o quanto realmente é benéfico a capoeira dentro do contexto da vida do sujeito. Muito interessante. Essa sua... Esse foi um clamor, na verdade. Você acabou de fazer um clamor aí, que tipo assim, acorda, né? Acorda, por favor, para poder... essa permissão é fundamental. Uma vez questionaram Sócrates. A mãe dele era parteira, de parteira na Grécia Antiga. Aí perguntaram, Sócrates, se amarrar numa cadeira aqui, um legislador romano, e você falar sobre filosofia durante 3 horas, ele vai sair um filósofo? Aí ele respondeu, querido, a minha mãe era uma grande parteira, mas só podia dar luz a mulheres grávidas. Correto, bem colocado. Sim, tem que se permitir, correto. Se você não se permitir, a capoeira, eu acho que vai te dar benefícios, mas a longo prazo e você vai evoluir pouco. Se você se permite, Isso. porque o que acontece? Sabe o que é bug? Tipo assim, vamos usar um exemplo de um carro velho. Eu já tive um carro velho, não pega ali, pega a descida, empurra, gata a segunda, o bicho vai embora, né? Esse pegar no tranco também é a mente que processa isso. Porque você tem que ter até um certo trauma, ou por dor, ou por amor. Você quebra uma barreira e adentra em outro ambiente psíquico, né? De outra leitura da sua vida. E como o meu mestre fez, foi de uma forma amorosa, carinhosa, que me deu a abertura para entrar em outro ambiente, ver o mundo de outra forma, entendeu? E eu não permiti. A coisa aconteceu naturalmente. Eu já me adentrei naquele ambiente agradável. Mas quem não passou por isso, eu tive sorte, e tem outras dificuldades para passar, claro. Ah, Adel está perfeito? Não existe perfeição. Existem momentos vivenciais perfeitos, mas a busca interna é constante e eterna. Eu acredito nisso. Com certeza, é isso mesmo. Mas tem pessoas que relutam em ficar ali na sua questão reptiliana, né? No seu animalesco, no seu grotesco, e quer ficar ali porque acha que não aceita autoridade, não aceita nada. Não, eu tenho razão de tudo. Como o oriental fala, né? A xícara está cheia, não quero mais nada. Não dá para colocar mais nenhum líquido para transbordar. Então, esse seu permita-se, é o se abrir mesmo, cara. Começar a se revelar, porra. Tipo assim, eu sou vamos usar uma palavra meio grosseira, desculpe as senhoras aqui, eu sou um merda em tal atitude específica. Tu tem que se encarar, meu irmão. Tu tem que olhar para você, dá o tamanho da sua própria cara para começar a melhorar, entendeu? Eu fiz besteira, eu fiz muita merda no passado, eu não tô legal hoje comigo, com minha família, cara, o que eu preciso fazer? É quebrar, porque eu acredito que um hábito não muda, ele pode ser substituído por um hábito melhor. Eu acredito, posso estar errado. E quando eu cochilar, aquele hábito ruim vem à tona. Opa, preciso de quê? Então, disciplina, né? E a capoeira é uma disciplina que a gente tem que crescer. É um treinamento, né? A capoeira, através do treinamento, a gente não consegue mudar certas posturas do corpo para poder se adaptar àquele tipo de movimento de novo e diferente. Bem assim, o hábito. O hábito você pode ir moldando, você vai trazendo uma postura, certo? De escora. Então, você não pode agora, a partir desse momento, mais estar, como o mestre falou, dormindo, cochilando, mas estar na ativa, sempre atuando, sempre fazendo com que esse balizar continue sendo forte. Né? E aí você consegue, certo? Quando você não se permite que isso seja natural, você vai por osmose. De tanto você estar praticando ela, né? De tanto ver outras pessoas vivendo, e outras pessoas, poxa, fulano era assim, agora está assim. O que é que aconteceu? Então vai por osmose. De repente você está com 10, 15, 20 anos, olha para trás, eu mudei um pouquinho, mas mudei um pouquinho. As pessoas, fulano era assim, mas agora mudou um pouco.
Se que permitir, poderia, muda bastante, né? melhor ainda, correto. Fazer uma brincadeirinha com o senhor aqui. O senhor mora em Pois não. Sergipe, tem mais crianças com trabalho de capoeira aí, né? Tem umas Também. crianças que na região fazem capoeira. Essas crianças que fazem capoeira hoje não serão seus clientes no futuro, né? Corre o risco, né? Olha, conversa agora me deixou. Que brincadeira, né? É verdade. É verdade. Ai, ai, que coisa engraçada. É verdade. Elas já estão se, elas não estão se curando, elas estão sendo plenas. E É, com pessoas plenas certeza. não precisam de alguém que cure elas, são plenas, elas vão ver a Não, vida delas de não, boa. é verdade. Tem tudo isso de remédio, pô. Aí, aí é bom quando acabar, espero que a sua clínica não acabe nunca, mas se um dia você pode usar capoeira paralela, aula de capoeira, Eu vou me reinventar, eu vou ter que me reinventar. tem que se reinventar, porque senão. É. Meu querido, esse papo aqui batendo de manhã, tá bom pra caramba, isso me instiga muito, eu fico muito feliz. Uhum. Mas eu preciso fazer 5 perguntas para você, depois fazer as minhas Ok. considerações finais e você encerra a Uhum. live do seu jeito, que ela é sua, meu querido, e foi maravilhoso, tá? Muito bom. Meu querido mestre, para mim você é mestre do conceito que você Não. tem de vida, do seu trabalho, é mestre, tá ok? Não estou estudando corda de capoeira, não. A minha tá aqui pendurada, ó. Essa aqui é minha. Uhum. O que é capoeira, meu querido Flávio, psicólogo? Capoeira é o eu querendo me revelar quem sou eu. Fantástico. Extraordinário. Dá muito feedback. Dá um livro isso aí. Meu querido mestre Flávio, psicólogo, autoanálise. Quem é você? Quem mora aí dentro? Quem mora aqui dentro hoje é uma pessoa que olha para o mundo com mais cuidado, com mais cautela, com aquele medo regulador. Não aquele medo que me impede de viver, mas aquele medo que eu observo, ouço, procuro compreender quem sou eu para entender quem é o outro também. Esse sou eu, hoje. Fantástico, fantástico. Meu querido mestre Flávio, psicólogo, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Sim, com certeza, dentro de todo esse contexto das nossas discussões aqui nessa live, né, desse esse material vasto que foi discutido aqui, sim. E eu, como vou repetir o que eu já falei, é uma orientação que eu sempre dou até a pacientes, né, que eu atendo, de perguntar se eles praticam algum tipo de atividade física. E isso que eu sempre abordo, pratique capoeira. Adentre a uma academia de capoeira, procure alguém que realmente tenha um conhecimento, tenha um equilíbrio, né, entre aspas, lá, um equilíbrio que possa ensinar realmente a capoeira dentro de todos esses contextos, sim. Fantástico, muito bom. Meu querido, um panorama meu que incomoda muito, meio trágico, né? Eu falo trágico porque para mim seria trágico. Como é que seria a sua vida sem a capoeira? Consegue? Nossa, seria sem eu conhecer esse eu que me alerta quem sou eu, sabe? Eu não consigo, sinceramente, hoje me entender sem esse contexto, sem estar com essa prática em mim. É uma pergunta que eu não consigo. Eu estou tentando aqui lembrar quem eu era. Percebe a dificuldade que eu estou sentindo? Esquece. Esquece. Tá bom, vamos continuar. Fernando É, Pessoa uma vez falou o seguinte: a criança que fui, deixei na estrada que eu sim. passei. Aham, Hoje, vendo que eu sou não é nada, procura a criança aonde deixei. aham. Não achar nunca, né? É Pois é, complicado. com Meu certeza. querido Cláudio, psicólogo, o, o que você espera da capoeira? Olha, da capoeira eu não consigo esperar nada porque eu ainda não consegui chegar a visualizar no horizonte pela dimensão que ela é, certo? Então, eu estou aprendendo a cada instante. Hoje, agora mesmo, nesse momento, nessa live, eu aprendi muita coisa. E assim que concluir a live, eu vou fazer minhas anotações.
do que eu aprendi na sua fala, na sua experiência de vida, porque isso vai servir de alguma forma para mim, pessoalmente, particularmente, e depois eu vou colocar isso para outras pessoas, né? De uma forma, claro, didaticamente diferente, né? Com outro tipo de colocações, mas eu vou ofertar para as pessoas a aprendizagem que eu vi hoje. Então, o que eu espero da capoeira, nossa, o que ela já está me fornecendo, não é que seja suficiente, mas eu estou amando, estou gostando, e eu estou indo, porque eu não consigo contemplar o horizonte, o final do que é isso. E talvez, eu conversando até com o Mestre Boneco, aqui em Sergipe, em um dos eventos que ele veio, e eu falando sobre isso, né? Que eu não estava conseguindo mais, eu não estava conseguindo enxergar o horizonte, né? Aonde eu poderia chegar e concluir o trabalho de pesquisa, porque cada vez que eu ia descortinando uma coisa, a capoeira se revelava, nossa, um monstro de tamanho que ela é, de gigante que ela é. Aí ele chegou e disse, e você não vai conseguir realmente, porque ela é muito imensa. Eu disse, nossa, meu, eu precisava ouvir isso para poder me acalmar, para poder ficar menos ansioso. E realmente a capoeira já está me dando algo, sabe, excelente, excelente mesmo. Maravilha. Meu querido Flávio Psicólogo, o que você pode fazer pela capoeira? É isso, é isso que eu procuro entender e ver o que é que eu posso fazer pela capoeira. Se a capoeira já é o que ela é, o que eu posso fazer é utilizar o que ela me dá para poder completar aquilo que eu ainda não tenho, que eu não posso desenvolver. E o que eu posso oferecer é, como instrumento, como pessoa, como um recurso humano, para que ela continue agindo, se personificando, né, como o mestre falou muito bem aí, para mostrar que realmente ela pode fazer, como qualquer outra área de conhecimento, o que as áreas de conhecimento fazem para o sujeito, para o ser humano. Porque o conhecimento, ele é para ajudar o desenvolvimento do sujeito, do ser humano, e não para destruir o sujeito, o ser humano. Percebe? É assim que Sim. eu entendo. Que todo conhecimento serve para isso. E a capoeira mostra isso. Mostra que é para construir. Mostra que é para desenvolver intelectualmente, fisicamente, dinamicamente, o que quer que seja. Então, o que eu posso fazer é, estou aqui. Maravilha, maravilha. Meu querido, eu vou fazer só uma alusão a uma perspectiva de você, para você ficar mais tranquilo, tentar, dentro do meu conhecimento, dar uma direção objetiva, até para que esse tratado seu, essa sua descrição sobre o que você quer fazer, possa um dia sair. A capoeira é muito grande. E uma vez um rapaz me convidou para um evento de capoeira. Eu perguntei, tem tema? Aí ele falou, tem. Qual é o tema? Ele falou assim, a grandeza da capoeira. E eu li assim, querido, é que é um ano de evento? É por quê, mestre? Cara, é muito grande. Então o que eu faço? Pega um pedacinho dela só e fala só sobre aquilo, entendeu? Talvez você possa pegar um pedacinho só dela, se concentre numa célula dela, que a vida nasce de uma célula. E essa célula que vai produzir todo um contexto específico, tá ok? Querido, te agradeço, foi uma aula, o senhor realmente fez um carinho na minha alma e com certeza um carinho na alma de todas as pessoas que participaram aqui e que vão assistir. Recomendem, por favor, essa live aqui pela fala do nosso amigo Flávio Psicólogo, que lhe deu muita, pontuou tudo e muita coisa que a gente queria poder um dia falar e não tínhamos palavras ou argumentações específicas para poder discernir em relação ao que é a capoeira na nossa vida, tá ok? Meu querido, te agradeço do fundo do coração. Encerra a live do jeito que você quiser. Meu querido, muito obrigado. Mestre Adelmo, carinhosamente eu quero agradecer pelo convite e dentro das minhas pesquisas, eu sempre tenho pontuado alguns mestres, né? E eu sempre busco entender quem são os mestres. Dentro desse contexto dos mestres está a sua pessoa, né? E quando Obrigado. comecei a ver o seu trabalho sobre essa questão da capoeira, do brincar, isso tem uma importância mais tão profunda que eu gostaria que as pessoas entendessem, né? Essa profundidade que o mestre está querendo mostrar, né? E agradecer. E como o mestre iniciou aí na live, dizendo que esse mecanismo, a live, ela tem encurtado os espaços. E é isso que eu, morando aqui no estado de Sergipe, o menor estado da federação, eu não, sem esse mecanismo, eu não teria acesso a ter contato com pessoas como o senhor e outros mestres, né, que eu já tive contato através das lives,
E esse encurtamento tem enriquecido muito, tem dado esse contato que muitas das vezes, no passado, há 20 anos atrás, as pessoas teriam que se deslocar dos seus estados para poder ir lá, que eu não desprezo isso. Isso eu ainda acho muito importante, a gente tem que ter esse contato físico, pessoal, sentir o calor, ouvir de perto, né, a voz da pessoa que a gente quer ouvir. Mas só esse fato de estar aqui já é engrandecedor. Talvez alguns não acreditem, mas para mim, como pessoa, como sujeito que pesquisa, que estudo, isso para mim já é de bom tamanho. Pelo menos já está me dando aquilo que eu preciso, que é ter esse contato, né? De ouvir as orientações, os conselhos, de entender, né? Mesmo que não seja um mestre diretamente meu, mas é um mestre dentro da capoeira. E sendo mestre dentro da capoeira, é um mestre de qualquer capoeirista. Para mim, eu tenho essa visão, essa concepção, independente de alguém que acredita ou não, mas eu sou discípulo da capoeira, certo? E aí, o meu mestre, eu respeito o meu mestre, eu respeito hoje o meu mestre atual, ele sabe disso. Mas eu sempre digo para ele, eu sou discípulo da capoeira. Porque no dia que você for mestre, e aí, vou ficar perdido? Não. Tem mestres aqui que estão em vida. Então, como discípulo da capoeira, eu vou continuar vivenciando essa questão. Então, mestre Adelmo, eu estou à sua disposição para qualquer outro momento de bate-papo, qualquer outro tipo de discussão, certo? Agradeço pela sua credibilidade, por acreditar, né, nas questões aí. Mais uma vez agradeço pelo convite, né, que para mim foi muito honrado esse convite, certo? Eu corri mesmo para poder aproveitar e dizer, não, eu quero participar. E dizer que está de parabéns, seu projeto, desejo sucesso, que a estrada de sucesso seja a estrada para que seus pés transitem por ela, certo? E que caia sobre você bênçãos e mais bênçãos dos altos céus, bênçãos grandiosas, né, e mais vitórias. Então, mais uma vez, de todo o coração, agradeço, mestre, e muito obrigado, realmente. Querido, a sua presença aqui já é uma grande bênção. Muito obrigado. Muito obrigado. Um forte abraço, fica na paz do coração, bom descanso com a família e obrigado a todos que participaram aqui com a gente, tá? Agradeço, meu. Abraço, meu querido.